Oi, gente, bom dia. Oi, gente. Hoje é 29 de fevereiro. Essa é minha manhã. Tava orando e tomando meu café. Ai, que café maravilhoso. Se a minha vida for tão maravilhosa como esse café, meu Deus. Acertei no café agora. E hoje é 29 de fevereiro, né? Acertando no dia. E daí talvez, eu não sei se eu realmente vou fazer esse vídeo. Fazer não, se eu vou publicar esse vídeo. Mas eu vou tentar fazer um vídeo depois falando um pouco sobre o 29 de fevereiro. Mais um pouco sobre o livro, sobre o processo de criação ou de publicação, vamos ver, né? Mas eu queria mostrar aqui um pouco, tipo vlog dessa manhã de 29 de fevereiro. Está super ensolarado, tá muito lindo ali. Vou ver se eu mostro um cantinho ali do meu jardim. Eu tava olhando ontem para ele e eu pensei, uau, parece uma tela, né? Parece. Aliás, por isso que começou aquele impressionismo, né? É por causa desse uau, a paisagem deixa a gente sem palavras, né? O jeito que a luz do sol cai sobre as flores, sobre as folhas. E causa um silêncio encantador. Isso. Um silêncio encantador, um silêncio que alimenta a nossa alma, enfim, e que dá esperança, né? Jesus? É, também. Com certeza ele está ali, naquelas plantas ali que ficam olhando para mim. Sabe o que é estranho? No momento que eu pego a câmera para gravar ali, né, a paisagem, ela não fica bonita como ela se forma no meu olhar. Que estranho, né? Será que é a mesma coisa, sabe, quando a gente vive alguns momentos especiais para nós, quando a gente olha para algumas pessoas, igual da maneira que eu olho para os animais, para um porco, para um bode, para uma vaca. É tão lindo e não é o mesmo jeito se eu pego uma câmera para tirar uma foto, não aparece na foto, no vídeo, sabe? Essa beleza. E é muito estranho isso, né? E daí isso entra também no, sei lá, naquele quesito documental, da prova, né? Da verdade. E é estranho porque tá vindo à minha mente, assim, porque a Poliana falou de Jesus. Como que Jesus olhava para as pessoas, por exemplo, para as prostitutas? Ele via uma coisa. Os fariseus olhavam para as prostitutas e via outra coisa, sabe? Então, assim, dá a impressão que no final, não a verdade é relativa, mas a informação, né, é relativa. É porque talvez passe por aquele copo de água suja ou limpa, né, que nós temos. Então, assim, depende muito do seu olhar. Você olha as mesmas coisas e você vê, não aparece. A verdade, ela não é nítida, assim, sabe? Não pode ser instrumentalizada, entendeu? Eu acho que poucas pessoas verão a verdade e terão esses silêncios ou perturbadores ou
encantadores, não sei se é essa a palavra correta, mas. E os dois coexistem, né? E daí, o 29 de fevereiro, depois eu vou estar falando pra vocês. Aí a luz. Ai, que linda essa luz. Vou estar falando pra vocês que o 29 de fevereiro, a Belanina, ela passa por muitos silêncios perturbadores, entendeu? E aí, ao longo da história, ela vai morrendo, né? O que ela diz, eu estou morrendo. No momento que ela reencontra os pais dela, eles perguntam o que ela pode transformar, porque ela tem uma grande capacidade transformadora, né? Quase miraculosa, de mudar completamente o ambiente, os lugares, onde está pobre, ficar rico, onde está falto, né? Ficar próspero. Só que conforme ela vai passando por esses silêncios perturbadores, ela vai morrendo por dentro. E ela vai perdendo essa capacidade de transformação lá fora. E aí, no que ela perde a capacidade de transformar lá fora, ela percebe que a única coisa que fez com que essas pessoas se aproximassem dela e gostassem dela e a amassem era justamente essa capacidade. Quando ela perde essa capacidade transformadora, entende? Ela não é mais interessante. Aí quando ela não é mais interessante, parece que ela finalmente ela vai se encontrar. Ela vai encontrar alguém que a ame de verdade, entende? Incondicionalmente, né? E ela olha para trás, ela sente que ela foi o tempo inteiro manipulada. E esse condicionalmente, essa condição eram como se fossem cordas que faziam dela um boneco, uma manipulação, manipulada. Eu tenho uma performance que é. Agora eu não lembro o nome, que eu tô na cozinha fazendo essa boneca manipulada por várias cordas, né? Mas eu vou estar passando mensagens ao longo do dia para falar do 29 de fevereiro da Bela Nina. Hoje é o dia dela, hoje é o dia do aniversário da Bela Nina, 4 anos. Daqui 4 anos, novamente, é aniversário da doce Bela Nina. Ela é deixada, né? A porta de um... Porta não, que barracão de lona. Não tem porta, né? Tem entrada. Enfim. Ai, gente. Eu nunca passei por essa situação, né? E tem um negócio que anda acontecendo muito, que a Poliana anda repetindo demais. E aí eu perguntei hoje, né? Pra ser mais realista, pra não ser tão ingênua, né? Que o autista se ela viu em algum desenho. Ela disse que sim. Mas como ela repete demais, eu fico preocupada, porque ela fala toda hora que ela tá na rua chorando, entendeu? Ela fala, eu tenho uma família, e ela vai acrescentando mais coisas nessa história. Eu fico tão preocupada. Ela sempre fala que ela tá perdida, que ela tá chorando, que outras coisas, né? Que alguém a expulsou de casa, brigou com ela, e enfim. Tem um momento que a Belanina, ela não é expulsa de casa. Na verdade, ela quer conhecer lá fora.
E ela já mudou a realidade dos pais adotivos dela. Mas ela tem vontade de andar um pouco. Só que no que ela anda um pouco, ela encontra uma família que era exatamente como a família dela, que vivia num barraco de lona. Uma barraca, né? E aí ela, uau! O que ela pensa, né? Que essa realidade não existe mais. A partir do momento que a família dela é transformada, ela pensa e essa informação também é dada para ela, que a pobreza não existe mais, entendeu? Que isso é um assunto resolvido. E aí ela ajuda aquela família. Só que ela tem um problema que muitas vezes ela adormece, ela fica muito tempo dormindo. Às vezes até o próximo aniversário. Às vezes ela dorme por 4 anos direto. E daí quando ela acorda, aquela família que na verdade ela só foi ajudar, né? Mas o que é estranho é que Belanina não é de ninguém. Ai, tem muito o que se falar de Belanina. Olha, compre o livro. Eu fiquei emocionada com ela porque ela é uma criação minha, né? Mas vocês entendem que ela é um pouco independente porque parece que conforme eu conto a história para vocês, eu vou descobrindo coisas dela. Assim como o segundo livro, porque esse é um conto, né? Não é nem um livro, eu coloquei outros contos. Eu acho legal os contos pequenos, né? Porque parece você tá tomando um drink, está tomando um gole de café. É uma história, histórias pequenas são gostosas, entendeu? Eu sempre tive essa impressão de coisa longa, mas o meu pai me deu a ideia de que coisas pequenas são legais também, sabe? E eu quero continuar trabalhando as duas coisas, o pequeno, tipo um gole de café, com a coisa grande, como se fosse um almoço, um super café da manhã, um brunch, sabe? E eu acho que eu acabei descobrindo mais coisas sobre ela. São estalos, sabe? E daí comecei o segundo livro. E ainda estou descobrindo sobre ela. É o que eu acabei de falar. Belanina não é de ninguém. Uau! E agora eu tô pensando na segunda história, na origem dela, que a segunda história é a origem de Belanina. Quem é Belanina? De onde ela veio? Porque ela aparece de repente. Sabe, e as pessoas estão tão entretidas naquilo que ela faz. Uau, onde ela aparece, sabe aquela coisa de você orar, Deus, onde eu pisar que prospere, onde eu... Belanina é isso. Mas ninguém está interessado na origem, quem é ela, por que ela veio. As pessoas só querem resultados, entendeu? As pessoas são materialistas. E Belanina não está preocupada com resultados. Ela está em busca de equilíbrio, de paz, de amor. E ela acha, na história, no início da história, ela já é usada muito como que as pessoas vão conversar com ela, porque acham ela sábia, vão, de certa forma, assim, para se curarem, sabe? Porque em torno dela muita coisa boa acontece. Só que ela tem essa curiosidade do lá fora, porque ela sempre viveu presa ali, entendeu? Ela se sentia muito útil ali, né? Mas ela precisava conhecer. Então, às vezes, na sua caminhada, talvez você tenha esses momentos egoístas. Mas você entende que o egoísmo não é egoísmo, é o cuidar-se. E muitas vezes é um novo propósito que Deus te dá, não é egoísmo, entendeu?
você partir por uma missão para outro país, para outra cidade, se abandonar a sua família, não está abandonando, né? Porque na verdade você não é de ninguém. Nós não somos de ninguém. Nós não pertencemos unicamente a Deus. Essa é a verdade. Por mais que ela tenha tido aquela família adotiva, ela não pertencia a eles. E quando ela vai para uma outra família, aquela família começa a dizer, depois de 4 anos, você é minha. Você não pode sair daqui. Então ela passa por isso, tipo, sabe, por essa possessividade. Mas a única coisa deles quererem ela ali é pelo resultado, e não por ela. Eles nem querem saber quem é ela, a origem dela, o que ela veio fazer, com que ela se importa, do que ela não gosta, entendeu? É apenas algo que a usa, entende? E aí muitas coisas começam, silêncios perturbadores, as coisas começam a ser mostradas. Eu diria a Deus, porque na época eu não usava essa palavra. Eu não queria misturar a ideia de Deus com os livros, mas na verdade já era. E nesse quesito eu mudei, coloquei Deus dentro da... Não que eu não tinha antes Deus, mas hoje eu denomino, entendeu? Você pode estar pensando em Deus e não abrir a boca e falar nunca. Mas hoje eu abro a boca e falo que Deus é importante para mim. Que Deus é importante para você, mesmo que você não saiba. Então, é tanta coisa e... Só que assim, toda essa transformação de descoberta só acontece na cabeça da Belanina, no olhar dela. Para os pais adotivos dela, que ficaram abandonados para trás, e para a nova família dela, que a recebeu, nada disso está acontecendo. Eles não veem nada, com o que ela está decepcionada, sabe, o que está acontecendo. Eles não estão vendo nada, entende? O leitor, sim, que vai lendo e vai percebendo todas as hipocrisias, os sofrimentos dela, entendeu? Que aquilo que ela acha que está fazendo isso, por um valor, por um princípio, e na verdade, quando ela descobre que eles estão fazendo por outra coisa, e fazem cegamente, querendo apenas resultados, aí racha o mundo dela, só que eles não veem, porque eles estão cegos. Muitas vezes, me veio a palavra eureka, com uma grande ideia, mas não só ideia, mas pode ser uma revelação, entendeu? Porque as ideias são revelações também de Deus, né? Inclusive, Deus pode dar, por exemplo, uma grande revelação para um cientista, e ele pode resolver usar aquilo para o mal, entendeu? Assim como Deus deu grande poder, beleza, né, para um anjo, e ele resolveu usar aquilo para o mal, mas isso foi escolha dele, entendeu? Seja o que for que você receber, você pode usar para o bem e para o mal. As pessoas que fazem um mal maior, geralmente elas tiveram acesso, né, a mais conhecimento, entendeu? Deus proporcionou isso para elas. Mas como Lúcifer, elas se voltaram. Entende isso? Que assim, tudo não vou conseguir. Não dá para explicar essas coisas. Mas eu vou escrever mais sobre Belanina e eu vou gravar mais para vocês e agora eu tenho a impressão que eu faço isso por ela, pela Belanina, sabe? Pela própria Belanina, sabe?
Não sei explicar. Porque ela representa muita coisa. E ela existe, entende? No segundo livro, agora ela parece uma personagem, mas no segundo livro vocês verão que ela não é uma personagem. E ela existe. E é muito bom poder escrever sobre essa, que tomou esse nome de Belanina, mas talvez tenha outro nome. Tchau, gente. Amo vocês. Oi, gente. Agora é a hora do almoço. Falei que vou estar gravando ao longo do dia sobre o 29 de fevereiro, mas vai ser um pouco sobre o meu processo de criação. E agora de manhã, na verdade, nem tinha planejado e acabei sentando, tomando meu espaço, tirando um pouco os brinquedos da Poliana, dando uma limpada ali e sentando. A hora que eu sento, eu sinto tanta paz, sabe? Eu sinto que é o meu espaço ali, é o espaço para eu criar. Enquanto eu estou sentada, eu não estou sentada, estou dentro da história. É como se isso me desse uma liberdade tão grande que vocês não imaginam. E daí comecei uma história nova. Uau! E realmente essa história me surpreendeu. Está me surpreendendo porque eu estou aqui pensando nela, em como resolver algumas coisas, como as coisas ficarão. E uau! E dentro dessa história já tem Deus, com algumas promessas para os personagens. Como se ele dissesse: eu planejei isso, eu quis assim, não está fora do controle. E aí, só que depois eu quero ver, enfim, o que realmente vai acontecer, né? Porque ainda não parece que tem um controle. É muito legal. E 29 de fevereiro, ele ainda está em construção. A Belanina ainda está em construção. Como tem uma continuação, essa história, apesar do livro estar aí, é uma história que está em construção ainda, entendeu? Que tem muito ainda a explicar, a percorrer, né? E talvez assim seja a nossa vida, né? Por mais que algumas coisas já estejam findadas, mas muitas coisas ainda irão se explicar, muitas coisas ainda irão ser desenvolvidas de forma positiva. Uau! É sobre isso. E daí depois, tem muitas histórias ali me esperando, né? Enquanto eu resolvo, tenho que fazer o almoço, tenho que limpar a casa, tenho que cuidar da minha filha, isso, aquilo. As histórias estão ali me esperando, né, para uma continuação. Uma das coisas desse livro, 29 de fevereiro, ontem à noite eu estava relendo também alguns contos novamente. E aí eu gostei muito mesmo dos contos. Tem alguns que a gente gosta mais. Tem mas assim, por exemplo, tem um que vem na minha cabeça, né? Que eu acho que eu não gostei tanto, mas na verdade eu gostei sim. Só que hoje eu quero dar continuação para ele, focando em outros pontos. Então, assim, não é que eu não gostei, é que hoje já faria diferente. Ele foi um conto bem melancólico. E hoje eu quero trazer mais o tom da comédia, que é uma coisa que eu pedi para Deus e Deus me deu. Um pouco mais de realismo, de comédia, enfim.
Daí talvez eu continue. Então, assim, o 29 de fevereiro e outros contos. Qual que foi o outro que foi? Ah, A Volta do Filho e Outros Contos. Não teve essa. Não bateu aqui em mim a vontade de continuar os contos. Do A Volta do Filho e Outros Contos. Eu fiquei satisfeita, ponto final, pá. Algumas coisas na sua vida vão ser assim. Vai acabar e você vai olhar e falar: acabou, pronto, tô satisfeita. Outras coisas não, você vai pedir um reinício, vai pedir uma continuação, entendeu? E esse 29 de fevereiro, quase todos os contos, é como se eles olhassem para mim e falassem: e aí? Não estou satisfeita. É como se não eu, a Melissa, a história em si, ela não ficou satisfeita com o que eu ofereci, mas que faltam coisas ali, mas que podem ser trabalhadas de uma outra forma dessa vez, entendeu? E o mais interessante, legal, que desde o ano passado, eu acho que começou ano passado, 2023, eu comecei a mudar a minha forma de escrever, né? E no início, daí você tem que soltar um pouco, acreditar, entendeu? Porque tudo que é diferente dá medo, entendeu? Inclusive, essa história que eu comecei hoje é muito sobre o medo. E aí, quando Deus aparece, diz: não, eu planejei isso. E é isso. Oi, gente. Continuando o vídeo desse dia maravilhoso, 29 de fevereiro. Um dia a mais. Um presente de Deus para nós, né? Olha quem tá aqui comigo. Também um presente de Deus para mim, para nós. Poliana Aime. Tá andando com o triciclo dela. Amém. Eu vou começar uma oração antes de continuar esse vídeo, que eu vou juntar com os outros ao longo do dia, tipo um vlog do 29 de fevereiro. Literalmente esse dia, né? Mas deixa eu fazer uma oração. Pai, muito obrigada pela tua presença, por esse sucesso, pelo sucesso diário, pela vitória diária, por estar continuando o meu trabalho e divulgando ele de diversas maneiras, de poder falar sobre diversos valores através dessas histórias, né? De coisas que talvez estejam invisíveis às pessoas, e aquilo que está invisível para mim, eu quero que o Senhor me mostre mais e mais para que eu possa contar ao longo de toda a minha vida às pessoas essas histórias. Enfim, amém. Amém. Muito obrigada. Que haja paz, que haja sempre amor e prosperidade. Ai, olha que ele tá me lembrando. Amém, bem lembrado, Senhor. O que acontece? Eu venho falando em alguns vídeos, e eu afirmo isso porque Deus me lembrou que eu tinha me esquecido. 29 de fevereiro é uma data profética. A partir desse dia, Yeshua, em nome de Jesus, Deus, essa é uma aliança contigo. A partir desse 29 de fevereiro de 2024, a partir de agora, não do momento que você assistir o vídeo, de agora que eu estou gravando, a partir de agora, Senhor, esse livro, o 29 de fevereiro, ele começará
Tô vendo um carro. Sabe? Tô dando partida para outros lugares. Outros lugares, não sei. Outros lugares. E não é de qualquer forma. De formas específicas para ser dignificado, para ser honrado, para ser alcançar visibilidade, para chegar às casas das pessoas de todas as idades e outros instrumentos que celular, TV, tablet, em nome de Jesus. Amém. Eu tô com um livro aqui. Aí. Desculpa que agora é a noite, então assim, com certeza a imagem não vai ficar muito boa, né? Amém. O anjo tá tocando a trombeta para anunciar que Deus acatou o meu pedido. Ai, ai. Eu quero que vocês comprem um livro. Eu quero que vocês leiam, né? São 21 contos junto com o 29 de fevereiro. 196 páginas. Ah, mas eu não vim aqui estar falando de coisas técnicas, né? Mas calma. O que eu posso acrescentar desse mundo de Melissa, né? Eu tenho o Instagram, né? Mas que tá fechado agora, né? Por alguns motivos eu resolvi fechar. Não vou falar agora, enfim. Eu me senti mais segura fechando. Mas lá é Poliana Meu Mundo, né? E eu acho que aqui é muito Melissa Meu Mundo, né? E os livros, né? Para mostrar um pouco. As histórias são uma forma de vocês verem como eu enxergo o mundo. Entendeu? Eu com certeza devo ter falado aí pra vocês. Espera aí só um pouquinho. Devo ter falado pra vocês, né, que eu sou autista e SD superdotada. E esse é o 6º livro publicado, né? Tô muito feliz. Deixa eu ver, a lenda. A lenda tem continuação. Meu primeiro livro foi A Lenda das Mulheres Proibidas. Vocês provavelmente encontrarão na Amazon para vender, se vocês, né, quiserem adquirir, ou se vocês me conhecem, podem comprar comigo, né? E enfim, o livro. A Lenda das Mulheres Proibidas, ele tem continuação, está em construção. O segundo foi a Mônica. Não, a Mônica não vai existir continuação dela. Depois, O Limite do Amor. O Limite do Amor. O Limite do Amor tem continuação. Só que eu não sei se eu dei esse nome pra ele, mas tem. Faz tempo que eu não mexo. Ai, ai. Lia, queridíssima Lia. E daí depois vem A Volta do Filho e Outros Contos, não tem continuação. As 5 Estrelas. Nunca pensei a respeito das 5 estrelas. É bem provável,
É bem provável, porque as 5 estrelas, ela fala sobre superdotação. Só que eu falo sobre isso sem saber que estou falando sobre isso. Foi antes de eu ter o meu diagnóstico, entendeu? É isso que é mais estranho. Muitas vezes você escreve, fala sobre coisas que você não sabe, e daí quando você passa a saber, você olha para trás e você pensa: como é que eu falei sobre isso? Como é que eu escrevi sobre isso se eu não sabia ainda sobre isso? Não sei. Eu não tenho explicação para isso. Então, por isso que talvez eu possa fazer e quero muito agora, continuar as 5 estrelas, porque hoje essas estrelas, né, tem tudo a ver comigo, com o que esse autoconhecimento sobre, enfim. É como eu escrevi sobre muitas mães, sobre muitas coisas antes delas terem acontecido comigo. Depois que aconteceram, eu posso escrever sobre elas hoje. Eu comecei a ler intensamente aos 11 anos, né? Quando começaram as aulas de literatura no ensino médio, que da minha época era segundo grau. Eu estudava numa escola particular e os livros estavam. A gente não comprava os livros, meu pai não tinha que comprar os livros, entende? Machado de Assis, José de Alencar e vários outros clássicos, eles davam pra gente. Era uma impressão da própria escola, que deveria baratear, não sei se era a editora deles, e também se facilitava, né? Mas acho que na época não teria problema se tivesse que comprar. Mas eu amava. Eu lia o livro e quando acabava ficava tão triste, né? Assim como hoje, né? Só que eu lia muito mais rápido, lia muito mais a todo tempo. Mas um dia eu explico melhor, mas talvez é algo que eu deva construir em livros, essa explicação sobre a decepção com conhecimento, entendeu? Esse é um silêncio perturbador também, a decepção com conhecimento. E só que assim, ao ler aqueles autores, eu me tornava uma grande leitora, entende? Eu amava ler aqueles livros. Só que eu não me tornava escritora ao ler aqueles livros. Como quando sei lá, quando eu vou a uma padaria e como uma Carolina, um exemplo, ou uma bomba de morango, eu não me torno uma confeiteira, entende? Eu, eu descobri
que eu era escritora, que eu nasci para isso, quando a gente teve uma atividade de fazer poesia. E daí eu fiz em sala de aula, uma poesia chamada Melissa, né, com meu nome, e eu lembro da poesia. Era assim, Melissa, 7 letras. Não quero falar. Ah, eu não sei. Ficou com vergonha, mas tá bom. Era assim. Melissa, 7 letras da lembrança que insistem em ficar nos meus sonhos de criança. Daí conta uma história como se os dois tivessem tido um amor de infância. Em algum momento, eu acho que é o menino, que ele. Como se ele tivesse ido morar em outra cidade. Entende? E daí tem essa separação brusca dele com a Melissa, enfim. Acho que é alguma coisa assim que eu me lembro. Pera aí. Como estou eu sem filtro? Ai, meu Deus. Olha só. Ah, eu também tô um pouco cansada, então. Mas eu quero gravar, porque hoje é 29 de fevereiro. É o aniversário da Belanina. Né, filha? Eu sei que um dia vão fazer bonecas dela, vão ter brinquedos. Eu sei que vai ter muita coisa. Não deu bebê. Às vezes eu fico pensando nisso quando eu entro numa loja de brinquedos, né? Que eu vejo assim as personagens e eu vejo as minhas personagens ali, né? Dentro das caixas de bonecas, enfim. E às vezes quando a minha filha entra e fica querendo todo tipo de brinquedo, eu falo, filha, só olha, só olha. E às vezes vem essa sensação tão estranha de que tudo é tão ilusório, né? Igual às vezes. Outro dia eu tava levei minha filha num parquinho e tinha uma moça lendo um livro, né? E ela lendo o livro e fiquei pensando, né? Olha, alguém que traz um livro, né? Aqui no ambiente desse, sabe? Você não vê ninguém com livro, né? E daí nós entramos assim numa loja popular. E daí eu vi umas moças olhando livros, agendas. Nossa, tanta coisa que passa na minha cabeça, uau. É uma luta, né? É uma guerra literária, como eu costumo dizer. Manter a sua missão em pé é muito difícil. É muito difícil e aí está toda a minha honra, toda a minha dignidade nisso. Ah, o 29 de fevereiro eu tinha conseguido uma vez, eu não lembro que ano que foi, que eu consegui publicá-lo online. E ainda tem se você procurar. Na verdade, eu queria retirar isso, mas eu nem sei como que faz. Depois eu vou ver certinho. É porque
eu fiz, assim, me deu um. Eu acho que até publiquei no Facebook, porque outro dia eu vi lembrança disso, de pessoas me parabenizando. Mas foi uma coisa meio vazia, porque, assim, não tinha um livro físico, entendeu? Não teve um lançamento presencial, foi muito, sabe, vazio. Então, não gostei, não recomendo. Eu acho que o site ainda continua existindo, deve existir outros que façam, é gratuito, mas também não tem um livro, sabe? Até hoje, né? Eu prefiro o livro físico. Teve uma época que eu lia muito em PDF. Mas depois eu. Conforme se acentua a depressão, eu não consigo tanta concentração, por exemplo, para ler em PDF, entendeu? Eu gosto muito do livro físico, sempre gostei, né? Tanto que eu levava para todos os lugares. A questão do PDF veio nessa construção de como por um certo tempo, eu digo até que foi Deus, porque é como se muitas vezes certas coisas são tiradas da sua vida ou afastadas por certo tempo, e no que você afasta alguma coisa, outra coisa fica muito gigante. Ou você, como que eu vou dizer? Por exemplo, né, você tá, eu tô filmando algo, daí eu, olha isso aqui, isso aqui tampou, né? Daí, ó, olha isso aqui, entende? Oi, filho. Eu tava sentando. Senta ali, meu bem. Ai, tá muito calor aqui. Então, Deus foi colocando alguns empecilhos, dificuldades na minha vida, financeiras, emocionais, enfim. E que, olha isso, ela quer sentar do meu lado. Olha isso aqui. E daí, como se virasse, entendeu? Vamos olhar aqui agora. E esse virar aqui vamos virar para o silêncio, para o não conhecimento, para o silêncio, a não palavra. E isso coincidiu quando... Peraí, filho. Com a chegada dos meus cachorros à minha vida. Minha vida. E daí, assim, como se eles tivessem aberto uma porta, mas porta. que Deus queria que se abrisse. É a bicha. Que é a porta do conhecimento, não em palavras, mas em entendimento. Esse entendimento é como Deus se comunica comigo. Entende? É como muitas vezes eu cheguei a verdades. E quando eu tinha 16 anos, eu me lembro claramente de estar saindo no pátio da escola que eu estudava, era a escola particular católica. E me veio assim a voz, justiça. E daí eu,
Então, justiça, já sei que faculdade que eu vou fazer. Direito. Daí lá vou eu fazer direito porque eu queria fazer justiça. Só que na época, com 16, eu já sabia que eu queria ser escritora, né? E foi nessa época também que eu tentei escrever um livro e na época eu não consegui, né? Só consegui escrever poesias. Mas daí lá fui eu, né? Fiz o direito, enfim, me decepcionei. Eu me lembro. Eu não ia falar sobre isso porque isso também foi um trauma pra mim, porque durante a faculdade de Direito eu tive um professor lá dentro que ele foi muito impactante pra mim, mais impactante assim para o lado negativo. Muito traumatizante. Ele sempre fazia questão de dar alguns comentários muito cruéis, né? E um dos comentários dele era: quem não entender isso é um mentecapto e é melhor que se mate. Ele dizia essas coisas horríveis, entende? Hoje ele já não deve dizer essas coisas, né? E eu me lembro de ter ficado de exame na matéria dele. E ele marcou a data e o horário do exame, eu compareci e ele simplesmente não apareceu para dar a prova. E depois eu fiquei indo atrás dele para que ele desse a prova e ele sempre ficava me enrolando. Agora eu tô ocupado. Outro dia. No final, o que ele me deu? 0. Reprovei. Só que na época que eu estava fazendo direito, eu estava desenvolvendo uma depressão e eu não sabia, né? Porque na época não se falava de depressão. E desculpe se eu tô falando de coisas que parecem nada a ver, mas isso tudo tem a ver com a construção da minha escrita mesmo. Da escritora, da contadora de histórias que eu sou, da pessoa que eu sou, entende? E certa vez, depois disso, a minha mãe foi comigo para conversar com o padre, porque o que aconteceu? Eu reuni 5 matérias em que eu tinha reprovado, então eu teria que parar o curso. Daí fomos conversar com o padre, que não lembro o cargo dele, mas que poderia talvez resolver isso. E daí eu acho que eu quis explicar para ele o que aconteceu com uma dessas matérias. As outras 4, sim, eu tinha culpa, realmente eu não tinha passado porque eu fiz os exames e não passei. Mas nessa, eu não tive culpa, né? E daí tá, ele me escutou, só que ele me disse assim: olha, como é que você está fazendo uma faculdade de direito e você não sabe se defender? Se você não sabe se defender, como você vai defender os outros? Você tinha que primeiro saber se defender. E aí ele me disse sobre, por exemplo, prazo, né? Ou alguma coisa assim ele me disse. E aí eu me senti tão impotente, sabe? Primeiro que depois dessa conversa, pouco tempo depois, esse professor que fez isso comigo, ele foi nomeado coordenador do curso. Ele era um simples professor e ele foi nomeado coordenador do curso. Então,
Nossa, eu me senti extremamente. E aqui, a Belanina, ela muitas vezes vai se sentir dessa forma. É incapaz de se defender. Incapaz de lutar contra o mal, entende? Porque é como se o mal, ele sempre fosse premiado. Você que não soube se defender, entendeu? Você que não soube cobrar dele que ele aplicasse o exame, já que ele estava ganhando para isso. Sabe? Você tinha o direito de fazer esse exame, mas você não soube se defender. Como que você vai defender os outros? Então, ao longo da minha experiência com o direito, nos meus próprios relacionamentos, com essa sensação de que eu não sei me defender, como eu vou defender o outro? E com o completo descrédito da justiça, do direito e o completo descrédito do próprio conhecimento que Deus foi me mostrando ao longo da minha vida e com a minha aproximação com os seres que não usam disso, quando eu encontro uma fonte de amor, aqui também estão os animais no 29 de fevereiro, alguns contatos dela, assim, muito pouco ainda, mas a continuação tem bastante. Tem bastante explicação sobre os irracionais, entende? Então há uma queda. Sabe esse castelo? Ele racha, ele cai, né? Mas se a minha escrita, se a minha vontade de ser escritora fosse para escrever bonito, eu não teria continuado com a minha completa decepção com o direito, com o conhecimento, com pessoas, entendeu? Só que não dá para voltar atrás. É como andar de bicicleta, você aprende a ler e escrever, você nunca mais, sabe? Você sempre vai olhar e ler, igual aqui, Os Pequeninos, é um dos contos. Ai, que fofo, meu Deus. Não dá para voltar atrás, né? Não dá para ser analfabeta, por exemplo. E, falando de analfabeto, quem era analfabeto? Jesus. Analfabeto superdotado. Peraí. É claro que eu tenho que falar da minha avó, né? Porque esse foi um processo de luto, o 29 de fevereiro. A minha avó me amou tanto, sabe? Do jeito que eu era. Sabe, uma coisa tão bonita da minha avó era que ela nunca mentia pra mim. Nunca mentia pra mim. E que às vezes ela tinha algumas atitudes que demonstravam que, cara, que ela era muito sábia, que ela me conhecia. O amor é aquele que conhece, é um ditado malaio. Ai, você já foi minha. Eu me lembro de pelo menos 2 momentos em que a minha avó pegou algumas pessoas falando mal de mim e ela veio contar para mim, ela veio conversar comigo. Oi, filha. Tá, já vou. E ai, gente, foi muito lindo, sabe? Eu sempre senti uma transparência tão grande na minha avó. Ela, eu já ouvi muito isso, sabe? As pessoas dizendo assim: você sabe por que as pessoas não gostam da sua avó, né? Porque ela fala tudo na cara. As pessoas não gostam de gente assim. Ela era muito transparente.
muito verdadeira. E isso me dava uma confiança tremenda nela. Eu me sentia em solo amigável. Peraí. Eu ia dizer assim que a minha avó, ela foi a porta, né? Eu construí essa personagem que era o oposto da minha avó. A minha avó não teve sorte alguma. Pelo contrário, ela enfrentou todo tipo de mazela e dificuldade. Uau. Uma heroína. E a Belanina, ela é oposta, sabe? Tudo passa a dar certo onde ela está. Só que a minha avó foi à porta porque ela só me possibilitou entrar, criar, começar essa história e entrar e ver quantas coisas mais existem dentro dessa história. Quantas coisas essa história quer comunicar, entendeu? E na continuação é muito, 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 muito mais coisas. E a continuação ela é tão complexa que eu tenho que ficar relendo sempre. E tem muita coisa lá dentro. Muita coisa do que Deus tem trabalhado comigo na minha vida, entende? Vou ler o nome dos contos aqui para vocês, tá? 29 de fevereiro, primeiro, segundo espelho. O espelho já tem continuação. O terceiro é Primeiro Amor. Provavelmente terá continuação com outra abordagem. 4 Bonecas. Ah, muito legal esse conto, Bonecas. Gostei muito de reler ele, sabe? 5 Professor Rabisco. Esse Professor Rabisco eu fiz em uma aula de artes visuais. 6º Presentes de Casamento. 7º Por que meu filho, por quê? Esse texto eu fiz em áudio, né? Eu postei no meu YouTube e aí no canal e depois eu escrevi, né? E publiquei. Os terceiros, O Fazendeiro, O Boneco, Norma que eu escrevi na faculdade também de artes, Dona de Casa, Dia das Mães, Vampira, Os Pequeninos, A Babá, Mulher do Futuro, Homenagem para Meu Pai, Aniversário de Morte, A Última Viagem e A Farsa. Daí tem, deixa eu ver, aqui, os terceiros. Tem 3 contos. 3? Não, peraí. 3. Tem 3 contos que falam sobre os animais aqui. Pelo menos 3. Que é o Fazendeiro, Por que meu filho, por quê? E... cadê o outro? Os terceiros, que também falam um pouco. É isso. Vou ficando por aqui, depois vou contar mais um pouquinho de pormenores para vocês conhecerem de mim como escritora. Tudo impacta, né, na escrita. O modo como a gente vai escrevendo vai mudando. Existem muitas coisas que estranhamente a gente já sabe, nem sabe que sabe. Isso é muito estranho.
tem muita coisa também que tá me vindo à mente que você não tá vendo e já estão aí. Deus estava me falando muito, cuidado com as ilusões, né? Cuidado com as ilusões. E eu não tô falando de ilusão boa, de bons pensamentos. Cuidado com a ilusão negativa, entendeu? De que não tem jeito, que é desse jeito mesmo, que tudo acabou, que, sabe, não tem dinheiro para isso, não tem isso, não tem aquilo, não, sabe? Cuidado com as ilusões de ficar preso nisso. É muito engraçado que agorinha Deus me mostrou um carro e me mostrou, por exemplo, a minha vida. E daí o primeiro pensamento que vem é: uau, isso é muito para mim. Quem sou eu para esse carro? E daí ele me disse: não, quem é esse carro para você? Quem é? Esse carro não é nada. Não é nada perto de você. Você é uma vida. Isso é uma lata, sabe? Então, se olhe com mais amor, com mais compaixão. E se existe algo que anda difícil para você, algum ângulo que Deus tirou, né? Alguma dificuldade que Deus pôs, com certeza porque Ele está virando a câmera para outro lado, para que você dê mais foco em outras coisas. A sua vida é que é importante, não as coisas, entendeu? E no final, talvez, eu quero que você leia o conto para que você tire as suas conclusões, para que, enfim, Deus fale com você através desse conto, mas aqui fala muito sobre isso, sobre as vidas e sobre as coisas, entendeu? E as vidas são sagradas, né? E daí, para fechar, vou mostrar aqui a capa. Um castelo, a vida, né? A bela Nina. Eu espero que você seja muito bem recebido, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. E a bela Nina, ela chega ali e ela transforma tudo, entende? Mas não é sobre isso, essa que é a questão. Que você seja bem recebido. Não importe, você não precisa, sabe, como naquela história, agora eu não lembro o nome da história, em que a menina é presa e o rei diz: se você não transformar toda essa palha em ouro, eu vou matar toda a sua família. Olha isso. E ela consegue transformar toda a palha em ouro. E o rei a recompensa. E ela começa a ser recompensada pelas transformações materiais que ela faz. Mas eu não sei nem explicar isso. Isso não é amor, entendeu? Isso é o condicional, isso é a condição. Isso é um grande chicote nas suas costas, entendeu? Dizendo: vai, faz, 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 faz. Se você fizer assim, você vai ser a pessoa mais importante para mim, sabe? A mais querida, a mais amada. E essa Belanina vai sentir essa instrumentalização do ser que ela é e
que infelizmente todo o tempo que ela passou ali com eles não valeu a pena, entendeu? Porque foi por motivos errados. Tudo que foi construído, entendeu? Cada conquista que eu digo, não material, dos próprios sentimentos positivos que foram gerados ali, estavam maculados, entende? Por uma má intenção. Aliás, o inferno está cheio de más intenções, e não de boas, de más intenções, né? É isso que eu acredito. Mas é isso, comprem um livro, adquiram e esperem aí, quem sabe daqui a 4 anos, né, eu possa falar mais sobre quem realmente é Belanina, a que ela veio, por que ela veio e muito mais coisas que nem eu sei, né, que ainda descobrirei sobre esse bebê, sobre essa chamada Belanina, né? É isso, gente. Deus abençoe vocês. Muito obrigada por você que fica até o final. Se você se sentir à vontade, diga, fiquei até o final, né? Algo do tipo, tá? Tchau, amo vocês.